dia, bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Olha só, é tão ruim quando a gente não sabe a dimensão do que está acontecendo, né? A dimensão das coisas, o que está acontecendo, quem está no controle de algumas coisas, é muito difícil. A gente fica perdido, a gente fica boiando, não sabe. Eu escuto esse ou escuto aquele. Eu escuto esse ou escuto aquele. Eu não sei quem não escuto. Então é muito importante que a gente tenha assim, conhecimento da amplitude dos fatos e do que realmente estão por trás dos fatos e o tamanho, a realidade daquilo que está acontecendo. Nós estamos vivendo no ano de 2020, estamos gravando em junho de 2020, nós temos uma pandemia. Só que tem tanta coisa por trás disso que é muito mais do que uma pandemia. Existem interesses econômicos, interesses políticos, existem pessoas que querem que as pessoas morram, existem pessoas que querem que as pessoas vivam, existem interesses de laboratórios, existem interesses de um monte de lugar. Então, se você não tiver uma noção legal das coisas, você é direcionado por um grupo, seja pela mídia, seja pela opinião de um ou de outro, de um comentário, seja lá o que for. Nós precisamos buscar ter a dimensão exata do que está acontecendo. Mas eu quero trazer isso para o lado espiritual. Preste bem atenção nisso aqui. A dimensão do sacrifício de Cristo, por exemplo. Olha só, Hebreus 9, do versículo 11 até o 14. Ó. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, né? Por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha espalhada, né, sobre os imundos o santifica, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Cara, a morte de Jesus na cruz não foi só, morreu, a gente lembra ali e tal, lembra de Cristo no Natal, na Páscoa, algumas datas assim. Cara, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Não, pera um pouquinho. Ele entrou no santuário eterno, no tabernáculo eterno, ele entrou na glória. Jesus morreu, ressuscitou. O sangue dele nos purifica do pecado e não precisa mais sacrifício, não precisa mais eu me sacrificar por aquilo que Jesus já fez. Você entende? Eu tenho que receber esse sacrifício, aceitar isso para a minha vida e crer que ele está no santuário eterno, à destra do Pai, no tabernáculo eterno. E você e eu temos livre acesso agora a esse tabernáculo. Naquela época, era só os sacerdotes, os sumos sacerdotes que podiam entrar, certo? No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava. Agora não. Nós temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo, e ele nos dá livre acesso à presença de Deus. Ok? Basta que nós creamos nisso. Aceitemos esse sacrifício dele para nós, para nos salvar. Aí a gente começa a ter uma dimensão e pede a ele, Senhor, me dê uma verdadeira dimensão do que foi o seu sacrifício. Eu não tenho assim, a capacidade de entender a verdadeira dimensão, mas me mostra a verdadeira dimensão do que é o valor do sangue do Senhor. Porque até naquela época era no sangue de animais, mas eu não estou tocando no assunto de sangue de animais, eu estou falando no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso. Então, se o de animais naquela época aspergido sobre as pessoas, sobre os locais lá e perdoava os pecados deles, quanto mais o sangue de Cristo, que foi derramado uma única vez na cruz. E hoje ele está à destra do Pai e te dá livre acesso a isso. Pense nisso. Tá? Pense nisso. Não despreze o sacrifício de Cristo, nem o sangue dele. Que Deus te abençoe. Até o próximo Café com a Palavra.